Muito obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigada ao Bruno e também ao Rodolfo, que participou aqui com a gente desses momentos. Em tempos de Big Brother e controles muito sofisticados, há câmeras por todo lado, nos ambientes sociais, corporativos, no agronegócio, cidades inteligentes, até na produção industrial e também no corpo das forças de segurança. As câmeras são imprescindíveis para o desenvolvimento de processos inteligentes. Ultrapassam em muito a questão de segurança. A Huawei, que dita tendências, também está nesse segmento com a HoloLens. Porém, até há pouco, o mercado brasileiro não dispunha desses produtos. A realidade mudou, que boa notícia. E as câmeras HoloLens já podem entrar no portfólio das revendas de todo o país. Uma pequena amostra vocês poderão ver agora no vídeo a seguir. E agora quem nos traz os detalhes sobre o universo das câmeras Huawei é a dupla Adriano Silva, gerente de soluções Huawei, e Patrícia Oliveira, gerente de produto Agora Tecnologia. Sejam bem-vindos. Obrigada, Renata. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Que prazer estar num evento que traz aí soluções de conectividade para falar de sistemas de segurança eletrônica. Os sistemas de segurança eletrônica mudaram muito aí nos últimos anos, tivemos mudanças muito significativas. E se a gente pensar, por exemplo, há pouco mais de uma década, a gente trataria projetos somente muito complexos, que era possível fazer integração com outros sistemas. E hoje, essa conectividade faz parte do nosso dia a dia. E, aliado a isso, a gente tem muita tecnologia, tem toda a parte de desenvolvimentos aí, da parte de inteligência artificial, que agrega muito hoje, isso já é o nosso dia a dia. O mais interessante é que essas soluções, elas podem ser aplicadas em todos os setores, em todas as verticais que eu acredito aqui que vocês atuam. Então, Adriano, mostra para a gente aí o que a HoloLens tem de novidades para tornar o mundo mais inteligente e mais seguro. Isso aí. Como a Patrícia comentou, hoje a gente está passando por um momento interessante na área de segurança eletrônica, né? Quem acompanha essa área sabe que há algumas décadas atrás, aí, não é do meu tempo, né, mas há 20 anos atrás, aí nós tínhamos as câmeras analógicas, aquelas câmeras com bastante limitação, né, na qualidade. Depois a gente foi para o mundo IP,
acompanhando esse mundo de tecnologia, colocamos câmeras na rede, aumentamos storage, o gerenciamento. Porém, hoje, a gente, acompanhando também a tendência de tecnologia, já estamos aí trabalhando com inteligência artificial, nuvem e tudo isso que envolve a tecnologia hoje, né? Então, hoje a gente pode falar com certeza aí que o mercado está dividido entre sistemas de segurança com inteligência artificial e sistemas com e sem inteligência artificial, né? E nessa esteira, pessoal, a gente, para fazer até uma comparação, a gente pode falar aí dos celulares antigos, né? Aqueles tijolinhos que a gente tinha antigamente. Ele fazia seu papel, né? Ele fazia a ligação, tinha um joguinho da cobrinha, mas ele ficava naquilo, né? Você não tinha mais muita utilidade para ele. Hoje nós utilizamos smartphones, né? Então hoje você consegue fazer um monte de coisa com o smartphone. Você acessa o banco, você manda foto, faz vídeo, assiste vídeo. E a mesma coisa, não a mesma coisa, mas de forma similar, a gente pode falar que as câmeras também evoluíram por esse caminho, né? Então, a maior parte do mercado hoje tem aquelas câmeras que você tem um analítico, ele te dá uma imagem XYZ e você vai ter aquilo para sempre, né? Hoje, a Huawei está trazendo para o mercado as câmeras com o conceito de Software Defined Camera, que são as câmeras definidas por software. Então, além de ela já vir com algoritmos nativamente, algoritmos com inteligência artificial, né? Nativamente, ela também permite que você coloque algoritmos de terceiros para rodar dentro dela, né? Inclusive, se alguém quiser ver algum exemplo, nós temos nossos parceiros aqui da Invent Vision ali atrás, onde nós estamos demonstrando aí alguns algoritmos embarcados no nosso appliance. Aqui temos a nossa linha de câmera, né? Então a gente tem uma linha bem completa, né? Apesar aí da gente estar falando sobre câmera com inteligência artificial, câmera que você consegue mandar a imagem para a nuvem, nós ainda mantemos em nosso portfólio aquelas câmeras mais comuns, né? Que o pessoal usa muito em dia a dia, principalmente em residências ou pequenos escritórios, mas a partir da linha, o que a gente chama aí de linha D, linha C, linha E e linha X, são aquelas câmeras que já vêm com algoritmos de inteligência artificial embarcados e ou permitem que você também insira um algoritmo customizado dentro dela. Aqui eu acho bem interessante, né, a gente comentar que as tendências de sustentabilidade que a gente vê hoje em todo o segmento, em todas as áreas, elas também estão agora no setor de segurança. Então, a gente tem equipamentos mais robustos, com uma durabilidade muito maior, e que as atualizações desses equipamentos, os equipamentos podem ser modernizados apenas com atualização de aplicações. Então, eu acho que isso, junto com uma alta demanda agora por equipamentos que utilizam a energia solar, é o que faz a gente colocar as soluções de segurança num patamar também de provedores de equipamentos sustentáveis. Comenta com a gente da EcoCube, que era aquele vídeo lindo que a gente viu na abertura. Exatamente, né? Seguindo também nessa linha de proteção ao meio ambiente, andando de mãos dadas aí com a tecnologia, a gente tem a linha EcoCube, que é uma câmera que, entre outras coisas, ela vai ter um consumo menor de energia elétrica, né? Ela pode ser alimentada por um painel solar, e esse painel solar é responsável por alimentar a câmera, e essa câmera ela consegue fazer rede com outras câmeras que estejam no seu raio de alcance via rede sem fio. Então, é o lançamento que a Huawei está trazendo aqui para o mercado brasileiro. E falando sobre algumas características mesmo da câmera física, né? A gente aqui está falando sobre inteligência artificial, sobre análise de vídeo embarcado, aquilo tudo, mas não é por isso que a gente deixou a parte física de lado, né? Então, hoje, as nossas câmeras, como vocês podem ver aí no vídeo que estava passando, elas conseguem fornecer imagem colorida mesmo com baixíssima iluminação. Algumas câmeras elas conseguem fazer isso só com a iluminação que vem na própria câmera. Algumas só com a iluminação da rua, ela já vai conseguir te dar uma imagem colorida sem arrasto, né? Porque ela vem com um sensor aí bem
bem potente. E aqui o que a gente tem até, para dar um exemplo, né, é uma comparação. Então, isso daqui é o que o seu celular enxerga nesse ambiente, e uma câmera da Huawei, uma PTZ, ela, nesse mesmo ambiente, com esse mesmo nível de iluminação, ela consegue mostrar aí uma imagem colorida sem borrões. Tá? Parece que travou aqui, mas enquanto porque o aparelhinho não é Huawei, por isso que ele travou. Então. Mas só comentar um pouquinho sobre o cenário de aplicação da EcoCube, né? Saiu recentemente aí na mídia que principalmente aqui nós temos muitos clientes integradores que trabalham com canais do governo e também no setor de energia. Então, muitas empresas no segmento de energia estão investindo pesado agora em câmeras que têm aí essa característica do painel de energia solar. Então, para proteger as torres de energia, também aqueles equipamentos que geram energia eólica. Então, às vezes por conta do roubo de uma bateria que custa pouco mais aí de R$1.000, é danificado um equipamento inteiro dentro de um parque de energia eólica. Então, só para comentar um pouquinho das aplicações, enquanto resolve aqui, ali o vídeo já mostrando, a gente tem a mesma imagem sem iluminação e com a câmera da Huawei. E isso a gente está mostrando aqui uma câmera PTZ, mas a gente tem essas mesmas características em câmeras físicas, né, que a gente já está mais acostumado. E aqui também, ainda nessa esteira, né, essa aqui já é uma câmera bem mais específica, né? É uma câmera utilizada para cidades. Então, esse tipo de câmera ela já vem com a sua própria iluminação. E não é uma iluminação que precisa ser muito forte, né? Até para não causar aí um desconforto nas pessoas, para não causar poluição visual. E, como vocês podem ver aí, pela comparação do vídeo aí à noite, né? A gente até colocou aí uma câmera para você ver uma câmera filmando no carro, olhando a câmera que está filmando ela ali em cima do pórtico, né? Então, ela não é uma câmera aí que vai atrapalhar a visão do motorista na rua. E que também é lançamento da HoloWits. Tá? É uma câmera PTZ que tem duas lentes, né? E esse é um problema clássico que quem mexe com CFTV já deve ter passado, né? Que normalmente o pessoal usa uma câmera PTZ como uma câmera de apoio, né? Por quê? Porque quando o usuário está dando um zoom, né? Ele está vendo uma pessoa ali a 50 metros, uma pessoa a 30 metros, ele acaba fechando o ângulo da imagem. E aí ele perde a imagem, digamos assim, panorâmica. Isso não acontece com essa câmera, né? Porque você tem as duas câmeras incorporadas no mesmo corpo. Então, mesmo que você dê um zoom para pegar um detalhe na placa de um veículo, para ver uma pessoa, a outra câmera, na mesma posição, continua gravando a imagem com um ângulo mais aberto. Nesse caso, aí, cerca aí de 60 graus. Vamos ver um vídeo desse equipamento. Aí tem um exemplo, né? E aí, pessoal, para completar aqui, a gente tem a série SU. Né? Então, até agora, a gente falou de câmeras mais específicas, né? Câmeras com duas lentes, câmeras usadas para rodovia, para cidade, câmera com inteligência artificial. As câmeras da linha SIU são as câmeras que a gente usa mais no dia a dia. Então, são as câmeras com lente varifocal, mas que também já vem com inteligência artificial embarcada. Se vocês quiserem conhecer, tem duas instaladas ali no nosso stand da HoloWits, você pode dar uma conferida nelas. Tá?
E, obviamente, como não poderia deixar de ser, a gente precisa gravar tudo isso em algum lugar, né? Então, uma das opções que nós temos é a linha IVS. O IVS, pessoal, ele não é apenas um gravador, tá? Ele é um gravador. Você pode, dependendo do modelo, você pode colocar até 80 terabytes dentro de uma única caixa, fazendo RAID 0, 1 e 5, você consegue fazer backup em nuvem. Porém, mais do que isso, o IVS ele vem com uma ou duas GPUs e, portanto, ele também consegue rodar algoritmos de inteligência artificial. Tá? Aliás, é o que a gente está demonstrando ali. Então, dentro desse equipamento, ele é feito, né, para ser usado como NVR, mas ele também trabalha com containers. Então, você pode criar a sua própria aplicação e rodar dentro de um appliance. E garanto que ele não é tão caro como se você fosse fazer isso com um servidor convencional. E, se você não precisa de tanto recurso, você, de repente, tem uma aplicação que você só quer fazer a gravação das imagens e depois fazer a busca delas, aí a gente vai para a linha 800. Né? A linha 800 ela recebe e ou faz também análise de vídeo com inteligência artificial, e é um equipamento menor. Né? Então, você tem um ambiente com 4 ou 8 câmeras. Se você não quiser comprar um IVS, você pode ir para a linha NVR 800. Legal, Adriano. Acho que agora a gente pode falar um pouquinho sobre a aplicação, né, desses equipamentos dentro dos cenários, das verticais. O que a gente tem de novidade? Eu acho que as notificações que esses sistemas podem gerar, e é o pulo do gato que a gente tem aqui nas soluções. Fala um pouquinho para a gente das aplicações e onde que eu tenho que ficar atenta para eu passar com o meu carro ali. Exatamente. Eu acho que ele pulou sozinho aqui, mas vamos lá. Hoje a gente tem uma... Qual que é a grande vantagem da gente poder utilizar inteligência analítico de inteligência artificial customizada dentro dos nossos equipamentos? Né? Porque você não fica preso nos algoritmos que vêm nele. Então, nós temos alguns algoritmos nativos e nós conseguimos desenvolver outros algoritmos, inclusive com parceiros, para quaisquer verticais que você queira trabalhar. Então, para dar é o anterior, se puder voltar. Enfim. Então, o que a gente está vendo aqui nesse slide especificamente, eles já seriam os algoritmos para uso em rodovia. Né? Tudo isso que você está vendo aí, detecção de objeto jogado na via, detecção de trânsito, detecção de carro na contramão, veículo parado, pedestre andando na via, tudo isso está dentro da câmera. Você não precisa de um servidor para fazer isso. Né? Quem trabalha com esse tipo de coisa sabe que, na maioria das vezes, o pessoal faz o deployment de um servidor grandão, caro, difícil de configurar, para rodar esses algoritmos. Com a linha M e com a linha X das nossas câmeras SDC, eu consigo implementar até 9 ou 12 algoritmos, dependendo do tipo de algoritmo, dentro da câmera. Você não precisa de um servidor mais para fazer isso. E como ele utiliza... E como essas câmeras elas possuem GPUs para fazer a análise, ela consegue rodar todas elas tranquilamente. Tá? Aqui é só um exemplo. Né? Então, por uma câmera da linha X, aquela grandona que a gente está expondo ali atrás, ela consegue rodar esses 4 algoritmos tranquilamente, tá? Sem precisar... E aí a grande vantagem disso, obviamente, além do custo, é a manutenção, né? Porque a própria câmera está fazendo a análise e ela manda isso para um servidor fazer o tratamento. Tá? E lembrando que o pessoal às vezes questiona também sobre qual que é a precisão desses analíticos, se ele funciona bem mesmo, se não. Cara, como esses analíticos eles são treinados exaustivamente, né, a gente tem mais de 90% de precisão em qualquer horário. Tá? E aqui a gente também tem alguns outros exemplos, que são exemplos aí de alguns algoritmos que ou já foram customizados, ou que já existem aí para ser adquiridos de terceiros, para uso principalmente aí em energia, mineração, essas coisas. Né? Então, nós já temos um case aqui no Brasil
de câmera que consegue fazer a detecção do status de uma chave seccionadora numa subestação de energia elétrica, né? Então, até a grande maioria ainda das operadoras, elas colocam uma câmera para ficar observando ali se tem alguma mudança em alguma chave seccionadora. E a nossa câmera não precisa ficar streamando o tempo inteiro para um operador ver se está acontecendo alguma coisa ou não. Caso a chave mude de posição, a câmera automaticamente detecta e manda um alerta para a central, para o SAG, ou, enfim, para a central de monitoramento da operadora de energia elétrica. Isso é muito legal, porque você tem duas maneiras, né? O pessoal é obrigado ainda a usar um SCADA, algum sistema mecânico, para determinar se está tudo certo com a chave, e você tem uma segunda forma de alertar o sistema, que é a câmera fazendo essa análise sozinha. E aí, obviamente, hoje em dia, vocês sabem que existem muitas subestações que estão em locais remotos, então você não precisa ficar streamando a imagem o tempo inteiro, consumindo banda. A câmera pode ser configurada para mandar só um metadado, que é uma string de texto, para a central, e aí você consegue também economizar em sua infraestrutura. E, para finalizar, alguns exemplos também de uma outra vertical aí que o pessoal trabalha bastante, que é a vertical de varejo, né? Que eu entendo que é uma das menos exploradas, aliás, com essa história de inteligência artificial, né? Hoje, qualquer câmera da linha D para cima nossa, ela já vem com um pacotinho para você fazer mapa de calor, fluxo de cliente, contagem de pessoas e aglomeração, né? E aí a gente tem algumas câmeras específicas que elas já vêm com uma caixinha de som e um microfone embutido. Então, quando o cliente entra na loja, a própria câmera já dá uma mensagem de boas-vindas para ele. Tá? Isso é um tipo de coisa que, às vezes, para o pessoal que trabalha com isso, é uma bobagem, mas para o cliente final é uma coisa que encanta, né? Tem uma câmera falando com ele, que normalmente o cara entra numa loja, né? Ele vê uma câmera e fala, pô, estou querendo ver se eu estou roubando roupa aqui, se eu estou roubando um carrinho de Hot Wheels para o meu filho. Não, na verdade, quando o cliente entra na loja, ele recebe uma mensagem de boas-vindas, isso se torna uma coisa mais agradável, né? Se torna uma experiência melhor para o cliente. E aí, junto com isso, você tem outros analíticos que podem ser embarcados dentro da câmera ou do nosso gravador, e depois o gerente da loja, enfim, ele pode criar até um BI com essas informações. Tá? É isso, eu acho que assim, a grande transformação que a gente tem em relação aos sistemas antigos é que os sistemas deixaram de ser passivos, né? Você tinha câmeras instaladas em uma grande central com vários monitores e muitas vezes as ocorrências nem eram tratadas. Então, hoje a gente tem sistemas que são capazes de gerar notificações e essas notificações podem gerar ações corretivas, preditivas, preventivas e até auxiliar também numa tomada de decisão mais eficiente. Então, temos ali o stand com algumas demonstrações desses analíticos que o Adriano apresentou. E é isso, né, Adriano? É isso aí. Finalizamos por aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal.